O programa vai começar trazendo para você novidades. Mais um quadro que vai fazer com que todo o programa Educare se torne verdadeiramente um programa que ressignifica, contextualiza e informa para você. Teologia em 3 anos é o nome desse quadro, onde um dos nossos professores para o Bacharel em Teologia de 2015 vem trazendo novidades em nível de reflexão teológica. O nome dele é o professor Gesiel Oliveira. Olá, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da teologia criacionista versus evolucionismo. Com quem está a verdade? É um tema muito polêmico, sem sombra de dúvida, pouco tratado em debates públicos. Nossos jovens vêm sendo bombardeados por esse ensino. O debate acadêmico é antigo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é apenas filosofia ou a evolução tem base científica? O paradigma científico diz o seguinte: tudo que não pode ser observado não é ciência. Esse é o conceito do materialismo. Criação é científico ou não? Eu vou te mostrar hoje que é. Primeiro fundamento do criacionismo. Deus criou todas as coisas perfeitas e sincronizadas e fez tudo isso do nada. A criação aconteceu há cerca de 6.000 anos. Não há como fazer observação empírica da criação, é lógico. Nós sabemos através da revelação da sua palavra. Revelação que não é instrumento científico e que não pode ser observada, por isso não é ciência. O postulado da evolução é o seguinte: a matéria sempre existiu e através de sucessivas mutações, a autocapacidade da matéria de transformar-se até produzir vidas complexas, e nós somos produtos de seres unicelulares e que depois de passar por um processo evolutivo de bilhões de anos, passaram a ter essas formas atuais de vida complexa. No dia 22 de novembro de 1859, Charles Darwin lança seu livro A Origem das Espécies. O principal fundamento introduziu a ideia de evolução a partir de um ancestral comum por meio de uma seleção natural. Esta se tornou a explicação científica dominante para a diversidade de espécies da natureza à época. Esse, sem sombra de dúvida, foi um dos principais fundamentos criados e que fundamentou o debate naquele momento. Há também a teoria do Big Bang, uma explosão há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás que deu origem a tudo. E há muitas controvérsias nesse sentido. Ela não pôde ser observada exatamente em razão de que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. Portanto, há uma pura especulação. Não há ninguém que estivesse presente para ver o Big Bang. Não pôde ser observado, portanto, não se pode partir como pressuposto de ciência. Por isso, nem evolução, nem criação nesse ponto não são ciências. O Dr. Martin Bojovar, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele acabou de apresentar uma teoria que simplesmente elimina a ideia do Big Bang. Para ele, o que houve foi um Big Bounce, ou seja, um grande salto. A nova teoria também sugere que, embora seja possível descobrir muitas propriedades dos momentos iniciais do universo, haverá sempre uma incerteza sobre algumas dessas propriedades. Seus cálculos demonstram que existe uma espécie de esquecimento cósmico que resulta de extremas forças quânticas existentes durante o Big Bounce. E isso foi apresentado na revista Science. Ou seja, a teoria revela a existência de um universo anterior ao Big Bang, rompendo os limites dessa grande explosão primordial que ela representava para os físicos. Os cientistas, eles mesmos não conseguem se entender, não sabem e não conseguem explicar, ficam criando ilações, conjecturas infundadas. Se os postulados estão corretos, as evidências podem ser encontradas na própria natureza. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os criacionistas, eles creem num Deus que criou todas as coisas perfeitas e completas pelo poder da sua palavra. Houve um ato de criação. Para os evolucionistas, a matéria sempre pré-existiu e através de sucessivas transformações, ela evoluiu até as vidas complexas que nós temos hoje. Somos originários de seres unicelulares, de acordo com essa teoria. E que a evolução ainda está ocorrendo. E aqui eu quero
falar para vocês a respeito de 4 leis da ciência para refutar estes argumentos dos evolucionistas. Primeiro, mostrando que tem supremacia esse entendimento. Primeiro, lei da termodinâmica, ou seja, a conservação da energia. A energia, ela não pode ser criada nem destruída, e que pode adquirir diversas formas, inclusive a massa, e que pode pode passar de um estado para o outro, mas a quantidade total de energia que existe dentro do universo é sempre a mesma. Se todo esse processo que está em evolução, a energia estaria evoluindo, o que não ocorre. A energia ainda estaria sendo criada. A energia total que existe no universo, ela sempre é a mesma, ela é global. A primeira lei da termodinâmica, ela não contraria em nada a criação, pois Deus fez tudo perfeito e completo. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz e houve luz. E aí eu quero falar um pouco a respeito do segundo ponto. O universo, ele caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Enquanto a segunda lei da termodinâmica existir, nós vamos compreender que o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Não tem nada com a criação. Ora, a evolução diz o contrário. O universo caminha de níveis desorganizados para níveis organizados. A segunda lei, portanto, está correta. Deus, quando fez o universo, fez completo, o fez total, puro, grande. Quando o pecado entrou no mundo, começou a desorganização. Por isso Deus fez tudo perfeito. Mas quando o pecado entrou no mundo, tudo começou a se desorganizar. Terceiro ponto. Lembrar que antigamente, na Idade Média, o pessoal pensava que pedra na rua à noite se transformava em sapo, que celeiro de milho, em dia de chuva e trovoada, se transformava em rato, carne moída se transformava em verme. Até que surgiu um cientista chamado de Pasteur, e que criou a lei da biogênese. E ela é aceita universalmente, em todo o mundo científico. E ele diz que a vida, somente a vida pode produzir a vida. Somente um ser vivo pode produzir e gerar um ser vivo semelhante. Como é que a evolução quer dar esse outro sentido? De que uma matéria inanimada podem surgir seres com vida complexa. Como o inanimado pode dar vida complexa? Essa lei está comprovada. Vida somente pode produzir vida. A matéria inanimada, portanto, ela não pode produzir vida. Está perfeita, portanto, em harmonia a lei da biogênese com os criacionistas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É vida criando vida. Só um Deus vivo poderia criar e produzir e fazer criaturas vivas. Romanos capítulo 1, versículo 25 diz: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Então, lei da causa e efeito, quero também falar sobre isso. Nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. Então veja, compreenda comigo, evolução, como um homem, um ser vivo, complexo, pode ter saído de matéria inanimada. O efeito seria maior do que a causa. E a evolução está no caminho contrário a isso. O efeito não pode ser maior do que a causa. Segundo, a evolução é o contrário, porque matéria inanimada produz vida complexa. Por isso, a lei da causa e do efeito está em concordância com os criacionistas. Só um Deus superior, tremendo, poderoso, grande, incomparável, inigualável, poderia criar seres inferiores. Jeremias, capítulo 32, versículo 17 diz: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Isaías capítulo 58, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Nem os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim também os meus caminhos
são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos, mais elevados que os vossos pensamentos. Então, Deus é infinitamente superior a tudo que está e que foi criado por Ele. Que curioso! O professor Gesiel realmente sabe instigar. Também poderosíssima a teologia. E ele une com as demais ciências. Teologia em 3 anos, volta semana que vem, onde o professor Gesiel vai falar sobre mutações. Mas olha, numa perspectiva evolucionista e criacionista. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Bom, deixa eu deixar um recado bem interessante. Este programa está sendo totalmente gravado também para o pessoal no YouTube. E você que quer participar ainda mais de perto dos bastidores, não esqueça, visite também o nosso fanpage no Facebook. Facebook/Programa Educare. Bem, até a próxima. Se liga, este é o Programa Educare. E aí, gostou do programa? Fizemos com todo carinho para você, direto da usina hidrelétrica de Coraci Nunes, aqui no município de Ferreira Gomes, no nosso estado do Amapá. E eu aqui na minha cadeira vou sentar já te aguardando, sabe para quê? Pro próximo programa, que vai ser bem pitoresco. Muitas informações dos nossos professores da Faculdade FATEC, sempre colocando à sua disposição o de melhor na área da educação. Quero também fazer um agradecimento muito especial por todos aqui que nos receberam com muito carinho aqui na Eletronorte, em especial o gerente que é responsável desta usina, o Jorge Dantas. Um abraço especial também a todos os seus funcionários. E eu aqui desejo sucesso em vista do desenvolvimento que esta usina vem trazendo para o nosso estado há cerca de 40 anos. Um abraço especial, tá? Sucesso a todos vocês. Este é o Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de ver o mundo bem melhor. Tchau! Essa história de um moço que se encantou. Vou contar pra você essa glória de ser pau, madeira de amor. E a gente subia ao rio. Se a gente morreu foi de amor. E a gente descia o rio que nos separou. Essa história de um moço que se encantou. Vou contar pra você essa